O sussurro que caminha na escuridão. A noite sempre guardou segredos. Alguns são silenciosos, outros preferem se aproximar devagar. E entre todos os medos que o ser humano já conheceu, um nome sempre volta. Bicho-papão. Um nome simples, mas carregado de séculos de histórias, avisos e sombras. Cada cultura descreve esse ser de um jeito. Às vezes, ele se esconde embaixo da cama. Às vezes, espera atrás da porta. Às vezes, apenas observa no escuro sem dizer palavra alguma. O que todas as versões têm em comum é o mesmo sentimento. O medo do desconhecido. O medo daquilo que se movimenta onde a luz não alcança. O medo que cresce quando a casa inteira dorme. Hoje você vai conhecer a origem sombria desse personagem. Vai descobrir de onde veio a figura que assombra crianças há séculos. E vai entender por que tantas culturas diferentes contam histórias tão parecidas sobre a mesma presença. Prepare-se para caminhar por lendas antigas, por rituais esquecidos e por segredos que talvez nunca tenham sido contados assim antes. Aperte o like, se inscreva no canal e venha comigo entrar no escuro, onde o bicho-papão sempre esteve esperando. Capítulo 1. As origens antigas do medo. O medo é mais antigo que qualquer linguagem. Ele existia antes das histórias, antes dos povos, antes das casas. O bicho-papão nasceu desse instinto primitivo, não como criatura, mas como presença. Uma presença que os povos antigos tentavam explicar. As primeiras civilizações acreditavam que a noite tinha guardiões invisíveis. Seres que caminhavam entre os vivos, seres que observavam das sombras. Em algumas aldeias antigas, pais alertavam seus filhos sobre espíritos que levavam quem desobedecesse. Não era crueldade, era proteção. O mundo antigo era cheio de perigos reais. Predadores noturnos se aproximavam do fogo apagado. O frio podia matar em horas. A escuridão era um território inimigo. Assim surgiram os primeiros contos, os primeiros avisos, as primeiras formas do bicho-papão. Ele não tinha rosto, não tinha corpo definido. Era apenas medo, medo vestido de voz, medo transformado em história. Com o tempo, cada povo moldou o medo à sua própria cultura. Alguns o viam como espírito guardião, outros como caçador de almas perdidas. Outros ainda como sombra que caminhava ao lado das crianças rebeldes. O nome mudava, mas a intenção era sempre a mesma. Ensinar que a noite exigia respeito. Ensinar que algo poderia estar observando. E quanto mais o medo crescia, mais o personagem ganhava forma. O bicho-papão se tornou parte das famílias, dos rituais, das tradições. Ele deixou de ser somente aviso e passou a ser presença. Presença que segue até hoje nas histórias contadas em voz baixa, quando as luzes já estão apagadas. E a casa inteira começa a ouvir melhor o que se move no escuro. Capítulo 2. O bicho-papão nas culturas do mundo. Cada cultura criou sua própria sombra. Cada povo deu um nome diferente ao mesmo medo. Nas terras frias do norte, ele era descrito como um espírito que rondava as janelas. As pessoas acreditavam que ele observava o interior das casas em silêncio. Se encontrasse uma criança acordada, levava embora para a floresta. No deserto, a história era outra. Ali, o bicho-papão era visto como uma criatura feita de poeira. Ele surgia em noites de vento. Surgia quando a areia formava vultos distantes e quem caminhava sozinho podia ouvir uma voz chamando dentro da tempestade. Em alguns vilarejos europeus, ele se escondia nos celeiros. Ele esperava entre ferramentas antigas, esperava entre sacos de grãos. E aparecia apenas quando alguém desobedecia às regras da casa. Na África, ele ganhava forma de sombra comprida. A sombra acompanhava as pessoas durante a noite.
Ela crescia conforme o medo crescia e desaparecia ao nascer do sol. Alguns povos acreditavam que ele não tinha corpo, apenas olhos. Olhos que surgiam no escuro como pequenas brasas. Olhos que observavam sem piscar. Outros diziam que ele se alimentava de silêncio. Quanto mais quieta a casa estivesse, mais fácil era para ele entrar. Algumas culturas o descreviam como o guardião das crianças, um ser que punia apenas quem quebrava regras sagradas. Outras o viam como caçador de almas, um espírito que buscava aqueles que perdiam o caminho. Apesar das diferenças, havia algo igual em todas as versões. O bicho-papão sempre estava ligado à noite, sempre se escondia onde a luz não chegava, e sempre se aproximava quando o medo era maior. Isso unia histórias de povos que nunca se encontraram, como se todos tivessem visto a mesma presença em épocas diferentes. Como se o medo tivesse uma forma universal, uma forma que atravessou fronteiras e séculos, e se tornou uma das figuras mais antigas da imaginação humana. Capítulo 3. O bicho-papão. Dentro de casa. O bicho-papão começou como uma sombra distante, mas com o tempo ele entrou para dentro das casas, e foi ali que ele se tornou mais temido. Ele passou a viver nos cantos mais escuros. Ele se escondia onde ninguém olhava por muito tempo. Algumas pessoas acreditavam que ele morava embaixo da cama, ali, no espaço estreito e frio, onde o silêncio parece mais profundo, onde os olhos de uma criança enxergam aquilo que os adultos ignoram. Outros diziam que ele vivia dentro do guarda-roupa, sempre atrás das roupas mais antigas, sempre atrás do vestido que nunca mais foi usado. As portas podiam estar fechadas, mas a sensação de que algo observava nunca ia embora. Para algumas famílias, ele ficava no corredor, principalmente à noite. O corredor é o lugar onde a luz não chega direito. É o espaço que parece maior quando a casa dorme. Alguns juravam ouvir passos lentos ali, como se alguém andasse para lá e para cá, sem pressa, sem respirar. Em outras casas, o bicho-papão preferia o sótão. O sótão tem cheiro de coisa guardada, cheiro de lembranças esquecidas, e é nessas lembranças que ele costumava se esconder. Algumas crianças dizem que o bicho-papão não faz barulho, ele apenas observa. Outras dizem que ele fala pouco, muito pouco, somente quando alguém está prestes a dormir. A voz dele seria baixa, quase um sussurro difícil de distinguir de um vento fraco. Há quem acredite que ele só aparece quando existe medo, que ele se alimenta do pavor silencioso, e quanto maior o medo, mais forte ele fica. Outros acreditam que ele é atraído por desobediência. Não importa qual versão seja verdadeira, o bicho-papão ganhou um novo território, e esse território é o lar. Ele não precisa mais do escuro da floresta, ele não precisa mais de tempestades. Ele precisa apenas daquele momento em que as luzes se apagam e a casa inteira fica quieta demais. É nessa hora que ele se aproxima, sempre devagar, sempre sem pressa, como se já conhecesse o caminho há muito tempo. Capítulo 4. As funções ocultas. Por que o bicho-papão foi criado? O bicho-papão não nasceu só para assustar. Ele nasceu para ensinar e para proteger. Os povos antigos sabiam que as crianças eram vulneráveis e sabiam que o mundo era perigoso demais para deixar tudo ao acaso. Então eles criaram histórias que mantinham as crianças perto da família, histórias que evitavam riscos reais. A primeira função do bicho-papão foi simples: evitar que as crianças saíssem de casa à noite. A noite era cheia de predadores, cheia de espíritos, cheia de perigos que nem sempre podiam ser explicados. Era mais fácil dizer que uma criatura estava lá fora, escondida entre as sombras, esperando por quem desobedecesse. Outra função era evitar que as crianças se aproximassem de lugares perigosos. Poços antigos, rios profundos, florestas densas. Os pais sabiam que avisos diretos nem sempre funcionavam, mas o medo funcionava.
sempre funcionava. Com o tempo, o bicho-papão ganhou outra função, a função social. Ele se tornou uma ferramenta para manter a ordem dentro do lar, para lembrar as crianças das regras, para manter o respeito, para ensinar disciplina. Era mais fácil explicar que o bicho-papão observava tudo e que ele aparecia quando alguém quebrava as normas da casa. Essa ideia se espalhou por muitos povos, porque funcionava, porque mantinha as famílias unidas. Alguns antigos acreditavam que o bicho-papão também tinha um papel espiritual. Ele seria um guardião, um protetor invisível. Seu objetivo não era levar crianças, mas impedir que forças ruins se aproximassem delas. As pessoas achavam que o medo impedia o mal de entrar. E o bicho-papão se tornou esse limite, esse aviso, essa barreira. A criatura evoluiu ao longo dos séculos, mas nunca perdeu sua função original. Ele continua sendo o lembrete de que a noite guarda perigos. Ele continua sendo o aviso de que regras existem por um motivo. E ele continua sendo a sombra que protege e assusta ao mesmo tempo. Por isso ele nunca desapareceu. Por isso ele continua vivo até hoje, no imaginário, na cultura e no escuro de cada casa, quando a última luz se apaga. Capítulo 5. O bicho-papão. Hoje, entre o medo e o mistério. O bicho-papão não ficou preso ao passado. Ele atravessou os séculos e continua vivo no imaginário moderno. Hoje ele aparece em filmes, em livros, em histórias contadas ao pé da cama, em conversas entre crianças e até em conversas entre adultos. Ninguém admite que acredita, mas quase todos já sentiram o medo que ele representa. Algumas pessoas ainda olham para baixo da cama antes de dormir, só por garantia. Outras evitam abrir o guarda-roupa à noite, mesmo sabendo que não há nada lá dentro. O bicho-papão mudou, mas a sensação não mudou. Ele ainda representa o medo do escuro, o medo da casa silenciosa, o medo de estar sozinho, o medo de algo se movendo sem explicação. Com a tecnologia, o medo se espalha mais rápido. Histórias viajam de um lado ao outro do mundo em segundos. E cada cultura acrescenta um detalhe novo. Ele ganha novos nomes, novos rostos, novas sombras. Mas o propósito continua o mesmo: explicar aquilo que não conseguimos ver, representar aquilo que não conseguimos entender. Hoje, ele é mais que um aviso, ele é um símbolo, um reflexo daquilo que carregamos por dentro. A humanidade evoluiu, as cidades cresceram, a luz domina quase tudo, mas basta um cômodo escuro, basta um ruído inesperado, basta um instante de silêncio profundo para lembrar que o medo antigo ainda está aqui. O bicho-papão se tornou parte da memória coletiva. Ele vive na imaginação das crianças e nas lembranças dos adultos. Ele vive nas histórias que passam de geração em geração e nas pequenas sombras que se formam nos cantos da casa. Ele não precisa aparecer, ele não precisa ser visto, ele apenas existe. Existe onde há medo, existe onde há silêncio, existe onde há escuridão. O bicho-papão de hoje é o mesmo de ontem, apenas mais paciente, apenas mais silencioso, apenas mais próximo do que nunca, a sombra que nunca foi embora. O bicho-papão nunca precisou de um rosto, ele nunca precisou de um corpo. Ele vive do que o ser humano sente, ele vive do que o ser humano teme. A história dele atravessou povos, atravessou séculos, atravessou línguas que já nem existem, porque o medo sempre existiu e sempre existirá. O bicho-papão nasceu do instinto de sobreviver e se transformou em conto, depois em aviso, depois em tradição e agora em símbolo. Um símbolo daquilo que se esconde dentro de cada pessoa. O medo de estar só, o medo do desconhecido, o medo daquilo que não conseguimos explicar. O bicho-papão não precisa aparecer para existir, ele só precisa da escuridão. E a escuridão sempre volta, todas as noites, quando as luzes se apagam, quando a casa fica silenciosa,
quando o mundo fica pequeno demais. É nesse instante que lembramos da velha sensação. Aquela sensação que nasce no fundo do peito. Aquela sensação que acompanha a humanidade desde o começo. Aquela sensação de que talvez alguém esteja observando, de perto, quieto, paciente. O bicho-papão continua aqui, em contos antigos, em histórias modernas, em medos que nunca desaparecem. Ele é a sombra que atravessa gerações, a sombra que nunca foi embora. Se essa história te prendeu até o fim, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais narrativas sombrias como esta. E escreva nos comentários onde você acha que o bicho-papão se esconderia na sua casa. Eu estarei lá lendo tudo e observando com você.